Olá, meus queridos alunos do Colégio de São José, do 7º ano. Eu sou a professora Gláucia Gonzaga. Estou aqui para poder ministrar essa aula online com vocês, tá? É importante que a gente tenha consciência que nesse momento nós estamos vivendo uma crise sanitária mundial através dessa pandemia do coronavírus, certo? Mas isso não significa que a gente não possa ter uma possibilidade de estarmos juntos no momento contemplativo de aula, que seja justamente uma aula digital, tá? Então, é por isso que a prof está aqui para falar com vocês, para dar essa aula bacana, esse segmento no nosso conteúdo. Quando a crise, né, quando essa pandemia vai passar, a gente não sabe, mas tomara que seja em breve, para a gente poder se reencontrar, daquele abraço caloroso, carinhoso, que a gente tanto gosta, tá bom? Então, na aula de hoje, nós vamos dar seguimento ao conteúdo onde a gente parou, tá? Para a gente poder seguir com essa nossa aulinha. Outra coisa importante, o módulo SAIS, tá? Façam a leitura do módulo. No módulo de hoje vai ser capítulo 4, as atividades, assistam as videoaulas também do SAIS, para poder melhor contemplar o conteúdo, tá bom? E eu tenho certeza que vocês vão adorar as videoaulas que os professores estão realizando, fazendo, formando para vocês. Então, para a nossa aulinha de hoje, a prof, tá, preparou esse material aqui, filosofia, tá, com o conteúdo reconhecer os limites e as possibilidades, para a gente poder trabalhar a questão da liberdade. Olha que coisa importante na aula de hoje, que começa com perguntas extremamente simples. O que é ser livre? Será que a gente já fez essa pergunta? Será que vocês já fizeram essa pergunta? O que é ser livre? O que é liberdade? Quais são os limites da liberdade? Né? Então, a primeira pergunta é ser livre, a segunda é liberdade e a terceira, os limites dessa liberdade. Por que a prof está falando justamente nessa condição, gente? Porque é necessário a gente perceber que quando a gente fala assim, liberdade, livre e tudo mais, é necessário que a gente tenha consciência de que nem todo mundo pode exercer uma livre, né, ação, uma liberdade de uma forma plena, mas a gente também tem que estar preocupado com o outro, né? Nós temos as nossas escolhas, a nossa autonomia, mas em relação ao outro, como é que fica? Então, é por isso que, dando seguimento ao nosso conteúdo, a gente vai ver aqui, tá? Que ser livre é ter respeito pelo próximo. Olha que bacana. Saber que sua liberdade se limita ao respeito pela liberdade de outra pessoa. Gente, é necessário entender que a nossa liberdade não está ligada apenas condicionada ao aspecto da gente ser livre do jeito que a gente quiser, a gente pode fazer o que a gente quiser, a gente pode, né? Mas é necessário a gente entender que a nossa liberdade, ela tem limites. Por quê? Porque existe aqui, acompanha meu cursor, o próximo. Então, eu tenho que pensar nesse próximo também, tá? Então, como disse Mário Quintana, liberdade não é ter medo, né? Liberdade é não ter medo, mas sim ter respeito. Respeito esse que podemos compartilhar com o mundo. Então, acima de tudo, gente, antes que a gente retrate que somos livres, antes que a gente diga que eu possa fazer isso, tenho direito de ir e vir, eu posso fazer, né, várias coisas, é necessário que a gente entenda que existam outras pessoas, né? E que o estabelecimento do respeito deve predominar nas nossas relações. Então, eu nem sempre posso fazer aquilo que eu quero. Então, quando eu pensar em algo que eu vá fazer, ter noção do que eu vou fazer, é necessário que eu tenha consciência que aquilo ali que eu vou fazer, e aí, eu posso prejudicar outra pessoa? Né? Como é que vai ser essa situação se eu prejudicar? Então, é necessário que a gente tenha entendimento diante dessa situação que o ser humano, ele precisa, acima de tudo, pensar no próximo, na situação de liberdade e na situação do respeito. Ok? Ok, então vamos dar aqui segmento, a prof falando. Então, segundo Aristóteles, esse filósofo grego maravilhoso da Grécia Antiga,
É livre aquele que tem em si mesmo o princípio de agir ou não agir. Isto é, aquele que é causa interna de sua ação ou da decisão de não agir. O que o Aristóteles, gente, está querendo falar aqui é na concepção, tá, da autonomia, do agir ou não agir. Isso chama-se livre-arbítrio. Livre-arbítrio é a nossa capacidade de autonomia de fazermos escolhas, da gente poder fazer escolhas. Mas não é uma escolha qualquer, é uma escolha de forma consciente, que a gente tenha consciência, que a gente pense na possibilidade em relação a essa escolha. Então, não é uma escolha qualquer, é uma escolha feita de forma consciente, no aspecto da autonomia, ok? Dando seguimento, então, a liberdade, ela será ética quando o exercício da vontade, ou seja, do agir ou não agir, estiver em harmonia com a direção apontada pela razão. Então, por mais que o nosso amiguinho Aristóteles fale no agir ou não agir, na nossa capacidade de autonomia, é importante que a gente tenha consciência que a liberdade, ela será ética acima de tudo, tá? Como diz aqui, ó, será ética quando o exercício da vontade estiver em harmonia com a direção apontada pela razão. Então, a gente não pode extrapolar os limites éticos do aspecto da liberdade. É importante que a gente tenha essa consciência nesse aspecto que está sendo apresentado para nós. Outro amiguinho, e aí não na Grécia Antiga, mas já na modernidade, na contemporaneidade, podemos dizer assim, é o francês Jean-Paul Sartre. A liberdade é a escolha incondicional que o próprio homem faz do seu ser, né? Do seu mundo. O que é que o Sartre, prof, está querendo dizer com isso? Enquanto Aristóteles fala para a gente da questão do agir ou não agir, na concepção ética ligada à razão, o nosso amiguinho Jean-Paul Sartre vai dizer que a liberdade, nós seres humanos, né, estamos condenados a ser livre, porque liberdade é uma característica humana. Tem uma frase muito importante da Cecília Meirelles que diz o seguinte: liberdade é algo que a alma humana alimenta. Não há ninguém que não a compreenda, não há ninguém que possa, né, explicá-la. Olha que coisa interessante. Não sei se está assim nessas palavras, tá, gente? Mas quando a Cecília Meirelles traz esse aspecto da liberdade, porque como nós, seres humanos, temos consciência da liberdade. Nenhum outro ser da face da Terra tem consciência de que é livre, né? Ele vai estar lá, correndo em seu bando, né, no seu habitat e etc. Mas ele não tem essa questão de ter a consciência, de ter a razão de que somos livres. E é isso que o nosso amiguinho Jean-Paul Sartre está falando para a gente, que nós temos a capacidade de sermos livres. Nós somos sujeitos de liberdade, dotados de liberdade, tá bom? Então, gente, dentro dessa situação, a liberdade de expressão, né, enquanto direito civil, é um valor que permite que as pessoas e grupos possam externar suas opiniões, né? Olha que importante a questão da liberdade de expressão. Opção política, ideológica, seu credo religioso, todo mundo tem a liberdade de expressar, né, essas suas opiniões, suas ações políticas, aquilo que acredita ideologicamente, tanto na forma religiosa, quanto nos seus preceitos técnicos e sociais, tá? Por exemplo, na época da ditadura militar aqui no Brasil, de 64 a 85, a liberdade de expressão, isso aqui é um cartaz da época, tá bom? A liberdade de expressão, ela foi suprimida, né? A censura havia em todos os meios de comunicação, na música, nos filmes, no teatro, nos livros, tudo, né? A gente não podia falar qualquer coisa, a gente não poderia falar sobre o governo, a gente não poderia agir de uma forma plena, livre, totalmente, tá? Então, essa foi a nossa aulinha de hoje, e para a gente encerrar essa aula, para vocês entenderem como a liberdade é extremamente importante, e aí nós passamos por um período de censura de 64 a 85, quando a gente chega
nos anos 80, né, muita gente fez músicas voltadas à questão da liberdade. Essa é uma das músicas, isso aqui foi um enredo de uma escola de samba, da Imperatriz Leopoldinense, tá? E nesse enredo, ele fala muito bem sobre a questão da liberdade. Terminando essa linha, né, com bacana, né, com música, legal, mas a questão da liberdade, olha a data do enredo, 1989, após justamente o processo de ditadura militar, tá? Olha que bacana, liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós. E que a voz da igualdade seja sempre a nossa voz. Então, é importante que a gente entenda, principalmente para essas pessoas, o quanto o critério da liberdade era extremamente importante, né? Após esse momento de 85 que a gente viveu do regime militar. E aí, nessa situação, você tem as músicas, os enredos, né, falando sobre a liberdade, quanto é importante a liberdade de expressão e tudo mais. Então, gente, eu espero vocês na nossa próxima aulinha, tá? Fiquem atentos às aulas dos professores, eu tenho certeza que vocês vão adorar, tá bom? Beijo, tchau, tchau!